Cansado de ser forte o tempo todo. Ore o Salmo 23 e descanse hoje. Se você está cansado, mas não é um cansaço do corpo, é um cansaço por dentro, fica comigo até o final, porque talvez você esteja carregando algo que ninguém vê. Talvez por fora você continua firme, continua resolvendo, continua ajudando, continua sendo a pessoa que todos procuram, mas por dentro você está exausto, cansado de ter que ser forte o tempo todo, cansado de não poder desabar, cansado de sempre precisar dar conta. Talvez você já tenha pensado isso em silêncio. Eu não aguento mais. Mas logo depois você respira fundo e continua, porque você sente que não tem escolha, porque alguém precisa ser forte, porque se você parar, parece que tudo vai desmoronar. E isso vai te consumindo, pouco a pouco, dia após dia, sem pausa, sem descanso de verdade. E o mais difícil é que ninguém percebe, porque você aprendeu a esconder, aprendeu a sustentar, aprendeu a continuar, mesmo quebrado por dentro. Isso cria um peso invisível, mas extremamente real, um peso na mente, um peso no coração, um peso na alma, e talvez você nem saiba mais como descansar de verdade, porque até quando você para, a mente continua, pensando, preocupada, tentando resolver, tentando prever, tentando controlar, e isso não é descanso, isso é exaustão disfarçada. Talvez você já tenha se acostumado com isso, mas deixa eu te dizer algo com muito cuidado. Isso não é o que Deus tem para você. Você não foi criado para viver assim. Você não foi criado para sustentar tudo sozinho. Você não foi criado para carregar esse nível de peso. Mas, em algum momento da sua vida, você assumiu esse papel. O papel de quem resolve. O papel de quem aguenta. O papel de quem não pode falhar. E isso foi se tornando parte de você, um padrão, uma forma de viver, uma identidade. Ser forte o tempo todo, mas existe um problema nisso. Quando você vive assim, você nunca descansa de verdade, porque você nunca solta, nunca entrega, nunca permite que outro sustente, e isso te esgota. Agora eu quero que você pare por um momento, respire, devagar, sinta o ar entrando e saindo, sem pressa. Talvez você não faça isso há muito tempo. Parar de verdade, sem pensar no que vem depois, sem tentar resolver nada, só estar. Agora me responde com sinceridade. Quando foi a última vez que você realmente descansou por dentro? Não é parar o corpo, é descansar a mente, é aliviar o coração, é sentir paz de verdade. Talvez você nem se lembre, porque você está sempre em alerta, sempre pronto, sempre segurando tudo. Mas hoje, isso começa a mudar, porque existe um caminho para esse descanso. E esse caminho não é tentar ser mais forte, é exatamente o contrário. É parar de tentar sustentar tudo sozinho. Agora escuta isso com o coração aberto. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você precisa aprender a confiar. E talvez isso seja difícil para você. Porque confiar parece perder o controle, parece arriscado, parece vulnerável. Mas deixa eu te mostrar algo que pode mudar isso dentro de você. Você já não tem controle de tudo. Você só tenta ter, e isso está te cansando. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito simples, mas muito profunda. O que você está tentando sustentar, que já está pesado demais? Talvez seja uma situação, talvez seja uma responsabilidade, talvez seja alguém, talvez seja o futuro, talvez seja tudo junto. Agora segura isso por um momento, sente o peso disso e reconhece, isso está me cansando. Agora vem o ponto de virada. Você não precisa continuar carregando isso sozinho. E é aqui que entra algo poderoso. A palavra de Deus nos mostra um caminho completamente diferente. No Salmo 23, existe uma verdade que confronta tudo isso que você está vivendo. O Senhor é o meu pastor. Percebe isso? Pastor é aquele que conduz, que cuida,
que protege, que sustenta. Isso significa que você não precisa fazer isso sozinho. E continua: Ele me faz descansar. Não diz que você conquista descanso. Diz que Ele te conduz ao descanso. Isso muda tudo, porque o descanso não vem do seu esforço, vem da sua entrega. Agora eu quero te conduzir a um momento muito importante. Se puder, feche seus olhos, respire e diga dentro de você: Espírito Santo, eu reconheço que estou cansado. Respire. Eu reconheço que tenho tentado ser forte o tempo todo. Respire novamente. Eu reconheço que estou carregando peso demais. Agora diga: eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais sustentar tudo sozinho. E agora, o mais importante: eu entrego esse peso. Eu entrego essa responsabilidade. Eu entrego aquilo que está me esgotando. Permanece nesse momento, porque algo começa a mudar aqui. Na próxima parte, nós vamos aprofundar essa entrega até levar você a um nível real de descanso interior. Permanece comigo, porque o que começou agora dentro de você precisa ser fortalecido. Talvez você tenha sentido algo diferente nesse momento. Uma leve diminuição da pressão, um pequeno alívio, um espaço dentro da mente. E isso já mostra algo muito importante. Você não está quebrado. Você está sobrecarregado, e quando o peso começa a sair, a sua alma começa a responder. Mas existe algo que você precisa entender para não voltar ao mesmo ciclo. O cansaço que você sente não vem só das situações, vem da forma como você está se posicionando diante delas. Você aprendeu que precisa ser forte o tempo todo. Aprendeu que não pode demonstrar fraqueza. Aprendeu que precisa resolver, que precisa sustentar, que precisa dar conta. E isso criou dentro de você uma tensão constante, como se você nunca pudesse relaxar de verdade, como se sempre existisse algo pendente, algo que depende de você. Mas deixa eu te mostrar algo que pode começar a quebrar isso agora. Ser forte o tempo todo não é força. É desgaste acumulado, porque força verdadeira não é carregar tudo sozinho. É saber quando soltar, é saber quando confiar, é saber quando entregar. E talvez essa seja a parte mais difícil para você, soltar. Porque soltar parece que algo vai sair do controle. Mas na verdade, soltar é reconhecer que você nunca teve controle total. Agora escuta isso com muita atenção. Você não precisa sustentar o que só Deus pode sustentar. Essa frase precisa entrar profundamente dentro de você. Porque talvez você esteja tentando manter coisas que estão além da sua capacidade. Situações, pessoas, resultados, o futuro. E isso gera um estado constante de esforço, como se sua mente nunca pudesse desligar. Mas o Salmo 23 mostra um caminho completamente diferente. Ele não fala de esforço, ele fala de condução. Ele me guia, ele me leva, ele me faz descansar. Percebe? Existe alguém conduzindo, existe alguém sustentando, existe alguém cuidando. E esse alguém não é você. Agora eu quero que você vá mais fundo comigo, sem pressa, sem medo. Diga dentro de você: Espírito Santo, me mostra o que eu estou tentando controlar. Fique em silêncio por um momento. Talvez venha algo claro. Talvez venha uma situação específica. Talvez venha um medo. Não rejeita isso. Isso está sendo revelado. Agora olha para isso com sinceridade e reconhece: isso não está sob meu controle. Essa frase é libertadora, porque ela quebra a ilusão que te mantém preso. E agora vem o passo mais importante. Diga: eu escolho confiar. Mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem saber como tudo vai se resolver, mesmo sem sentir segurança completa, eu escolho confiar. Respire. Talvez exista resistência, porque você foi condicionado a resolver, a prever, a evitar. Mas confiar é um caminho diferente.
Confiar é descansar mesmo sem entender tudo. Agora guarda isso. Você não precisa saber como tudo vai acontecer para descansar. Você só precisa confiar em quem está conduzindo. Agora eu quero te conduzir a um nível ainda mais profundo. Existe uma verdade espiritual que você precisa guardar. Quando você tenta sustentar tudo, você se esgota. Mas quando você entrega, Deus sustenta você. E isso muda completamente a forma de viver. Agora volta comigo para esse momento. Respire, devagar, e diga: Espírito Santo, eu não quero mais viver nesse esforço constante. Eu não quero mais carregar tudo sozinho. Eu entrego esse peso. Eu entrego essa necessidade de ser forte o tempo todo. Eu entrego essa pressão. Permanece em silêncio. Talvez algo dentro de você esteja se reorganizando. Talvez sua mente esteja desacelerando um pouco mais. Talvez seu corpo esteja relaxando. Isso é resposta. Agora escuta isso profundamente. Você pode viver leve. Você pode descansar. Você pode confiar. E quanto mais você pratica isso, mais isso se torna natural dentro de você. Na próxima parte, nós vamos entrar no momento mais profundo de oração guiada e consolidação, onde esse descanso se firma dentro de você de forma real e contínua. Permanece comigo até o final, porque o que você está sentindo agora precisa ser firmado dentro de você. Talvez você tenha começado esse vídeo carregando um peso que já fazia parte da sua rotina, um cansaço que você nem sabia explicar, uma pressão constante, uma sensação de que nunca pode parar, de que sempre precisa ser forte, sempre precisa dar conta, sempre precisa continuar. E agora, algo dentro de você começou a desacelerar. Talvez ainda exista peso, talvez ainda exista preocupação, mas existe algo diferente. Um espaço, um respiro, uma leveza que antes não estava aí. E isso é muito importante, porque mostra que a sua alma está respondendo. Agora existe algo que você precisa guardar com muita clareza. Esse padrão de ser forte o tempo todo pode tentar voltar. Pensamentos como: você precisa resolver isso, você não pode parar, você não pode falhar. Mas agora você não responde mais da mesma forma. Antes, você aceitava, você assumia, você carregava. Agora, você entrega. Essa é a mudança. E pode parecer simples, mas é profunda. Porque toda vez que você entrega, você interrompe esse ciclo. E toda vez que você tenta sustentar tudo sozinho, você volta para o mesmo lugar. Agora escuta isso com o coração aberto. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você precisa aprender a descansar em Deus. E descansar não é abandonar responsabilidades. É tirar o peso que nunca foi seu. É confiar que Deus está cuidando, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não entende, mesmo quando tudo parece incerto. Agora eu quero que você grave isso dentro de você. Sempre que esse peso voltar, você não entra no ciclo. Você para, você respira e você declara: Deus está cuidando. De novo, Deus está cuidando. Mais uma vez, Deus está cuidando. Repete isso até isso se tornar mais forte do que a pressão, porque a verdade traz descanso. Agora eu quero te conduzir ao momento mais importante, a oração final. Mas não como repetição, como entrega real. Se puder, feche seus olhos, respire e entra nesse momento com sinceridade. Espírito Santo, eu me coloco diante de Ti agora, sem tentar ser forte, sem tentar controlar tudo, sem tentar sustentar sozinho. Tu conheces o meu coração, Tu sabes o quanto eu estou cansado. Tu sabes o peso que eu tenho carregado. E hoje, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais carregar tudo sozinho. Eu não quero mais viver nesse esforço constante. Eu reconheço que tentei dar conta de tudo. Eu reconheço que tentei ser forte o tempo todo. Mas agora eu escolho soltar. Eu entrego esse peso.
Eu entrego essa pressão, eu entrego essa necessidade de controlar tudo. Eu coloco isso nas tuas mãos e eu confio que o Senhor está cuidando, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando minha mente tenta voltar. Eu confio. Agora permanece em silêncio por alguns segundos. Sinta esse momento. Sinta sua respiração. Sinta o peso saindo. Sinta a paz entrando. Talvez de forma leve, talvez de forma silenciosa, mas real. Agora escuta isso como uma verdade para a sua vida. Você não precisa voltar para o mesmo lugar depois disso. Você pode viver leve, você pode viver em paz, você pode descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque você não está mais carregando sozinho. Agora eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso. Escreve aí, onde você está. Eu entrego e descanso em Deus. Não é só uma frase, é uma decisão. E isso fortalece o que começou aqui hoje. E se você quer continuar nesse caminho, se inscreve aqui no canal, porque toda semana, segunda, quarta e sexta, nós vamos continuar caminhando juntos, orando juntos, se fortalecendo juntos. Você não está sozinho. Você faz parte de uma família de oração. E no próximo vídeo, nós vamos tocar em algo muito profundo. Porque você sente que nunca é suficiente? Porque, mesmo fazendo tudo, ainda parece pouco? Existe uma raiz para isso. E ela precisa ser curada. Permanece. Porque a sua alma está aprendendo a descansar. E a sua paz está sendo restaurada.